Com a nova queda de Edinaldo Rodrigues e as disputas internas entre clubes e federações, a crise da CBF se agrava e acende o debate sobre a influência de políticos e casas de apostas no futebol brasileiro. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. Eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. O senhor está se sentindo pressionado, presidente? Como o senhor está se sentindo politicamente? Não, eu me sinto tranquilo. Quem faz as coisas corretas, ela não tem o que temer, respeitar os posicionamentos e acreditar na justiça. Bom, acho que são duas coisas que é possível falar assim da queda dele. Primeiro que é uma queda muito rápida, né? O que mostra um problemaço daquela eleição. Já era uma tragédia visível. Desde aquele momento a gente já falou que ia ser difícil sustentar. E ele truca com a chamada do Ancelotti para ser técnico da seleção brasileira. E na mesma semana cai. Quer dizer, mesmo que com esse truco, mesmo com esse trunfo, não é suficiente para segurar, né? Visto a total impopularidade e visível incapacidade do sujeito, assim. Tem um pouco essa quebra das presidências da CBF, né, que eu acho que é um dos aspectos que ajuda a explicar um pouco o impasse que a entidade vive hoje. Porque a gente teve uma CBF governada pelo Ricardo Teixeira por muito tempo, uma ideia de que ele trouxe resultados esportivos importantes, mesmo com todas as denúncias e escândalos que o nome dele era atrelado. E depois a CBF foi ter vários presidentes, todos com mandatos interrompidos por um motivo ou outro, né? Tem o próprio Ricardo Teixeira, aí vem o Marinho, depois o Marco Polo, que tem a questão lá com a justiça americana. O Marinho é preso nos Estados Unidos. O Marco Polo fica sem viajar durante 2 anos com medo de ser preso. Consegue fazer o Rogério Caboclo seu sucessor. Aí o Caboclo enfrenta denúncias de assédio dentro da CBF. Tem o acordo que ele firma, que o Marco Polo firma com o Ministério Público questionado na Justiça. Edinaldo entra, firma um novo acordo. Esse acordo também é judicializado. Enfim, tudo que a gente tem entendido nos últimos anos aí em termos jurídicos. Então, eu acho que, internamente, a CBF tem tido dificuldade de formar lideranças com capacidade de fazer grandes sucessores políticos, né? Imagino que o Caboclo, por exemplo, o último presidente antes do Edinaldo, não tenha nem tido tempo de pensar quem sucederia, porque ele nem concluiu o primeiro mandato dele. E a mesma coisa vale para o Edinaldo. Então, acho que num contexto de tamanha fragmentação, é muito mais difícil a CBF produzir consensos internos. Mesmo que pelo próprio modelo eleitoral que ela adota precisa de uma eleição consensual, as rachaduras internas devem ter muito grandes. A gente vê o Edinaldo foi reeleito por unanimidade num pleito há menos de 2 meses atrás, e agora você já tem federações e clubes divididos entre 2 candidaturas, e agora parece que a candidatura do Samir é a única que vai prosperar, né? Não, e esses mesmos sujeitos essas mesmas federações que há 2 meses atrás votaram no Edinaldo, agora pediram a cabeça dele também, né? Exato. Quem diria, a gente fez um programa da posse do Edinaldo, agora tá fazendo da saída dele, né? Mas enfim, a gente falou de toda a ligação das bets com as federações, com os clubes, e como isso estava financiando possivelmente todo o esquema de corrupção da CBF, e como o Edinaldo tinha culpa no cartório com tudo isso, assim, assado. Não só ele, como possivelmente todo mundo aí. Enfim, eu achei um pouco curioso. Eu não acho que tenha relação, tá? Aquelas coincidências da vida, assim. Que na semana que se falou tanto da CPI das bets, né? E as bets estavam tão, assim, nos noticiários, foi a mesma semana que ele cai, né? E aí eu achei interessante como isso não simboliza nada. Como a queda do Edinaldo não simboliza nada, assim. Eu tava vendo o jogo do meu time e aí eu comecei a reparar eu não tinha me ligado nisso até então. Ou já tinha, mas enfim, talvez seja tão naturalizado. Todos os anúncios que ficam passando ali aqueles telãozinhos de anúncio, não sei como é que chama aquilo, entre o campo Aquelas placas de propaganda, né? Isso. Todas elas eram de bet. Todas. Sim. Todas. Era uma bet atrás da outra, assim. Não tinha nenhuma propaganda, sei lá, da Coca-Cola, de alguma marca esportiva. Não tinha. Era só bet. Eram 4 propagandas de bet, assim, o tempo inteiro. E empresas diferentes. No outro programa a gente falou como de todos os times do Brasileirão, só 3 não tinham patrocínio de bet. E como esse patrocínio era o maior patrocínio, né? Era um patrocínio majoritário da maioria. Esse número eu vi outro dia, que eu não salvei, porque eu não sabia que a gente ia falar disso no programa. Mas ele aumentou o faturamento, mercado crescente, que domina cada vez mais. E repetindo um pouco o que a gente falou, parece uma coisa indissociável, né? Com essa massa de dinheiro que parece interminável. Os clubes não podem recusar, né?
nesse tipo de patrocínio. Porque você fica em desvantagem esportiva. Se todos os seus concorrentes estão recebendo 30%, 40% a mais para um patrocínio master, por que você vai ser o último puritano que vai querer fechar com uma empresa? Todos eles acabaram naturalmente migrando para casas de aposta, para bets, porque você consegue ter times mais competitivos, no caso de times que brigam pelo título, e no caso de times muito endividados, começar a equacionar suas contas, né? Então, de uma forma ou de outra, o dinheiro ajuda, e aí é difícil você fazer uma crítica mais pública. E você vai ver todo o ambiente do futebol contaminado, as transmissões esportivas, como a gente falou no último programa, os ex-jogadores e os jogadores da ativa sendo patrocinados por casos de aposta, e aí depois vão aparecer esses casos de manipulação de resultado, o caso do Paquetá, o caso do Luiz Henrique do Botafogo. Eu acho que é um ecossistema que hoje está todo muito conectado a essa questão das casas de aposta. E aí, falando um pouco da questão da casa de aposta, entrando um pouco nessa parte do futebol em si, acho que parte da CBF se explica pelos não resultados, né? Assim, o Brasil não ganha uma Copa desde 2002, o desempenho da seleção brasileira nesse ciclo preparatório para 26, aí fazendo um momento análise futebolística, é muito ruim, né? O Brasil teve 3 treinadores, começou com Ramon Menezes de interino, depois teve o Fernando Diniz, que era para esperar até o Ancelotti não veio, ele foi efetivado, logo caiu, e o Dorival também, um desempenho muito ruim, e agora com a efetivação da contratação do Ancelotti. Então, assim, a atividade fim da CBF está sendo mal executada. E aí, claro que qualquer presidente que esteja administrando uma entidade esportiva ou um clube há muito tempo sofrendo com maus resultados, a pressão é muito grande para que esses resultados venham logo, né? E uma coisa que eu ainda vou adicionar, porque eu procurei o nome do Samir no Google, e uma notícia do Correio Brasiliense apareceu, que ele falando que o Brasil não vai vestir a camisa vermelha. Porque também foi outra das polêmicas que o Edinaldo se envolveu e que mobilizou deputados oposicionistas, de que o Brasil supostamente jogaria com uma segunda camisa vermelha na Copa de 26, contra o Pau-Brasil, alguma coisa do tipo. O Samir já disse que a camisa da CBF jamais será vermelha. E eu tava lendo aqui, ele meio que já anunciou as duas posições mais polêmicas de hoje, né? Primeiro da camisa vermelha e que ele garante a permanência da diretoria da seleção. Então ele vai manter o Sarney, porque o Sarney, por ser essa figura diplomata e por falar italiano fluente, foi quem se aproximou do Ancelotti. Então, nessa ele tranquiliza boa parte do torcedor. Acho que ele vai manter todo o corpo técnico, né? Rodrigo Caetano, esses caras. Ele participou da elaboração dessa lista longa dos 50 nomes, né? Mas mostra que o Ancelotti, pelo visto, entendeu que assinou um contrato com a entidade, não com o presidente que senta na cadeira. Porque foi um dos argumentos porque o Ancelotti não teria vindo naquela primeira queda do Edinaldo no final de 2023, quando o TAC que ele firma com o Ministério Público do Rio de Janeiro é questionado na justiça. O Ancelotti argumenta de que não teria grande segurança jurídica, uma vez que quem teria feito toda a tramitação para ele assumir em 24 teria sido destituído do cargo, e aí o Brasil acaba contratando o Dorival na recomposição do Edinaldo, né, quando ele volta para o cargo no início de 24, pela decisão do Gilmar Mendes, e aí todas as ligações do Gilmar com o Edinaldo que foram apresentadas na matéria da Piauí, do curso da CBF Academy ser gerido pelo filho do Gilmar Mendes, né? Como o Edinaldo usou dessas relações, não só com o Gilmar, mas com outros políticos, como o Arthur Lira, por exemplo, contratando advogados ligados ao escritório do Arthur Lira, enfim, como o Edinaldo usou o bom trânsito que a CBF naturalmente vai ter com políticos em Brasília para tentar se fortificar no cargo. Né? E aí, mas porque acabou tendo muita interferência de fora também, né? Graças à crise da CBF, etc, o futebol é uma coisa muito importante pro Brasil de maneira geral e assim por diante, começou a se ventilar algumas coisas, pelo menos eu vi alguns parlamentares falando de que, olha, a CBF ela tinha que ser administrada pelo Estado em alguma medida, tinha que ter força política lá dentro e assim por diante. E aí a gente comentou nos 2 programas atrás, quando a gente falou das bets, da possibilidade da entrada de influencers e a galera que ganha dinheiro de verdade com bet entrando na política. Isso significa que vai ter uma nova elite econômica, entrando na política também, e eles vão estar diretamente relacionados com o mundo do futebol, né, com o mundo esportivo, tal. Eu fico pensando o quanto que isso não pode nascer um lobby ligado a esse novo jeito de ganhar dinheiro. Não vão querer, uma vez estando lá dentro, administrar coisas de verdade, né? Eu acho que parte é aquilo, resposta de jogador de futebol é gol, resposta de diretoria é título. Se a CBF conquistar os resultados inquestionáveis no campo, eu acho que boa parte do que ela tem passado, do ponto de vista até de interferências de órgãos ali que atravessam o dia a dia da CBF, mas não estão diretamente relacionados com ela não teria sofrido, né? Um pouco caso de Rádio Teixeira, quer dizer.
Se ganhou, tudo bem, quer dizer, se perdoa muito, porque no final das contas o mérito esportivo acaba sobressaindo. Mas o Brasil tem desempenhos muito ruins no campo, né? Então é natural que políticos comecem a ver a oportunidade de influenciar numa entidade que está enfraquecida e que tem muita relevância. Você ter um aliado como o presidente da CBF, na diretoria, como presidente da federação, dá dividendos políticos muito interessantes, né? Porque dizem que o Arthur Lira é muito próximo do presidente da Federação Alagoana e que numa das quedas do Edinaldo, isso também está na matéria da Piauí, tentou articular para que o presidente da Federação de Alagoas fosse o novo presidente da CBF. Eu acho que uma instituição fragilizada, como a CBF, uma entidade fragilizada, pelos escândalos e pelos resultados esportivos insuficientes, naturalmente vai sofrer influência de órgãos externos que vão perder a capacidade decisória da entidade, né? A entidade tem cada vez... As decisões da CBF têm cada vez menos autoridade e cada vez menos legitimidade, porque logo elas são desfeitas, porque mandatos são perdidos na justiça, na comissão de ética da FIFA, enfim. Então acho que a CBF enfrenta um momento de fragilidade do seu próprio monopólio, né? A CBF já não tem muito mais o monopólio das próprias decisões. O exemplo do Edinaldo é claro, né? Inclusive, Edinaldo ligou, no dia que ele estava caindo, ele ligou para o Lula para pedir apoio, para pedir ajuda, e o Lula não deu muita bola, não. Eu tenho problema demais, né? Eu tava na Rússia, outro horário, é outro horário. O Edinaldo, nos bastidores, já era carta fora do baralho há muito, então. Uhum. A gente costuma chamar de golpe aquilo que a gente é contra. Mas isso foi um golpe. Em alguma medida foi sim. Eu tenho ojeriza ao Edinaldo Rodrigues, mas foi um golpe. O vice dele que protocolou afastamento. Inclusive é parente do Sarney, será? Ele é filho, sabe? Filho do Ele Sarney. é filho do Sarney? Esse cara é filho do Sarney? Filho do Sarney. Caraca. Quando anunciou o Sarney, eu falei, pô, que bom, né? Pelo menos é o Sarney, a gente conhece. E eu tava lendo aqui, toda vez que tem um problema na CBF, o que hoje em dia significa toda semana, eu recorro ao Juca Kfouri. E goste ou não, eu pessoalmente adoro, é o cara que bate muito nessas instituições políticas que envolvem o esporte. E ele fala uma coisa engraçada, ele que sempre foi um crítico voraz do João Avelange, ele fala, Avelange ao menos tinha história no esporte, por piores que fossem seus métodos. É isso, é assim, ao menos o Avelange seria pior. O Avelange hoje, vendo a corrupção absurda da CBF escancarada, tá se revirando no túmulo. Não porque ele era bom, porque a corrupção é horrível hoje em dia, né? Assim, anunciado. O Avelange era muito mais discreto. Você vê como a gente sente saudade de gente pérfida, né? Você falou do não contato dos atuais dirigentes da CBF, se a gente tá falando do Samir aí, Chaud, como virtual presidente da CBF, e aí a questão do virtual presidente da CBF, porque se apresentaram duas candidaturas, a dele e a do Reinaldo Carneiro Bastos, mas você precisaria de 13 apoios, sendo 8 de federações e 5 clubes, e 25 das 27 federações estão apoiando o Samir, então o Reinaldo Carneiro Bastos provavelmente nem vai conseguir homologar a candidatura, né? Então ele deve ser candidato único. Os clubes acabaram apoiando o Reinaldo Carneiro Bastos, quer dizer, a maior parte dos clubes, 32 dos 40 entre Série A e Série B, mas parece ter sido insuficiente. E aí eu fui ver rapidamente o currículo dele, né? Ele foi eleito para presidir a Federação Roraimense de Futebol, e ele vai assumir o cargo que foi do pai dele, presidiu a federação por 40 anos, mas ele nem assumiu. Ele foi eleito para assumir em 26. Claro que ele deve ter um cargo dentro da federação, mas ele ainda nem é presidente da própria federação e é possivelmente e provavelmente o novo presidente da CBF. A gente vê como existe um distanciamento grande entre prática esportiva e presidência da entidade que rege o futebol no Brasil. Né? Tava lendo aqui um fato curioso sobre o nosso futuro presidente. Abre aspas, Juca Kfouri de novo. Médico na função de perito judicial do Tribunal de Justiça de Roraima. Eu tive que me segurar, porque eu dei uma sonora gargalhada. E vou ter que me segurar de novo. Vai lá. Foi suspenso por 2 anos por ter sido chamado para examinar a PECO. Examinou o braço. É o Samir Saúde. O Saúde examinou o braço da vítima e perdeu. Foi suspenso por 2 anos por causa disso. E hoje ele é presidente eleito da Feraimense e virtual presidente da CBF. Ou seja,